Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do Tempo de Estudar do 6º ano. Eu sou o professor Heitor Oliveira e vou acompanhar vocês na aula de hoje sobre áreas de figuras planas. Mas antes, vamos corrigir um exercício deixado na aula anterior sobre perímetros de figuras planas. Vamos dar uma olhada? Agora é com você. Um gramado retangular como este mede 12 metros por 14 metros. Para cercar este terreno, Joaquim comprou um rolo de arame farpado com 50 metros de comprimento. Letra A. Este rolo será suficiente para cercar o terreno? Neste caso, pessoal, a gente precisa calcular o perímetro do terreno e verificar se o comprimento do rolo é suficiente ou não. Portanto, vamos calcular o perímetro desse terreno. O perímetro deste terreno será a soma de todos os lados. Portanto, 12 mais 14 mais 12 mais 14, totalizando 52 metros de perímetro. Neste caso, pessoal, a gente verifica que um rolo de 50 metros de cerca não será suficiente para dar a volta completa neste terreno de 52 metros de perímetro. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada na resposta? Resposta: o rolo não será suficiente. Agora, letra B. Quantos metros serão necessários para que ele cerque o terreno com 3 voltas de arame farpado? Neste caso, como o perímetro vale 52 metros, cada volta representa o gasto de 52 metros de arame farpado. Logo, para dar 3 voltas, precisa-se de 52 vezes 3, que vai dar 156 metros de arame farpado. Muito fácil, né, pessoal? Agora, vamos começar a aula de hoje falando sobre áreas de figuras planas. Para isso, eu mostro a imagem de um campo de futebol de terra batida. E aí, a gente vai construir esse conceito através dessa imagem. Vamos dar uma olhada? Dê uma olhada nesse campo de futebol. Professor, por que não cobrimos este campo com grama? Excelente ideia, Etesildo! Eu acho que a cobertura com grama vai nos ajudar a entender melhor o conceito de área. Então vamos acompanhar. Se a gente colocar vários pedaços de grama iguais a esse? Etesildo, redondo talvez não seja a melhor unidade. Tudo bem. Coloque a unidade redonda para tentar cobrir o campo inteiro. Vamos ver o que acontece? Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5... Professor, vão sobrar muitos espaços vazios. Tá vendo, Etesildo? Nem sempre a unidade de medida utilizada é ideal para cobrir toda a região. Então, pessoal, a gente tem que ficar sempre atento na unidade de medida que vai ser utilizada para cobrir toda a região. No caso do Etesildo, ele utilizou uma medida redonda, ou seja, vários espaços ficaram sem cobertura. Talvez essa unidade não seja a ideal. Então vamos ver qual seria a melhor unidade de medida para cobrirmos todo o campo com grama. Vamos dar uma olhada. Etesildo, dê uma olhada nessa unidade de medida formada por um quadrado de 1 metro de lado. Portanto, esta unidade de medida é conhecida como 1 metro quadrado. Agora, a nossa tarefa é cobrir todo o campo com essa unidade de medida. Tá! Pode deixar comigo que eu faço sozinho eu sozinho! Tá bom, Etesildo. Agora, tome cuidado para cobrir o campo inteiro. Não deixe nenhum espaço vazio. Vamos olhar. Eu vou começar colocando aqui. Eu vou botar mais esse outro, mais muitos. Prontinho! Etesildo, você cobriu o campo todinho, mas você se lembra quantos quadradinhos você colocou? Eu não me lembro, mas acho que foram mais de 5.000. Aí é que está o problema, Etesildo. Os quadrados estão sobrepostos e a gente não pode colocar dessa forma. Pessoal, existe uma maneira correta de organizar os quadradinhos para que a gente possa cobrir toda a figura e sem contar o mesmo espaço 2 vezes ou deixar de contar qualquer parte da figura. Vamos dar uma olhada nessa organização? Olha lá. Uma maneira de cobrir este campo completamente de uma forma mais organizada é fazer fileiras, como por exemplo esta fileira formada por todos esses quadradinhos. Ao final, nós temos uma fileira com 16 quadrados.
A gente pode completar mais uma fileira de quadrados colocando novamente 16 quadradinhos, como a gente vê nessa ilustração. Mais adiante, a gente verifica que podemos colocar 1, 2, 3, 4, 5, num total, 7 fileiras contendo 16 quadradinhos, como a gente pode ver na imagem agora. Dessa forma, para calcularmos quantos quadradinhos foram necessários para completar a figura inteira, basta efetuarmos a multiplicação, 16 vezes 7, totalizando 112 quadrados. Então, a área é de 112 metros quadrados. Portanto, pessoal, a gente verifica que nessa imagem cabem 112 quadradinhos, e como cada quadradinho equivale a 1 metro quadrado, a gente diz que a área desse campo é de 112 metros quadrados. Tudo bem? Além disso, a gente pode ampliar o nosso conhecimento verificando a seguinte informação. Os 16 quadradinhos representam o comprimento desse campo, e os 7 quadradinhos que estão na vertical representam a altura ou largura desse campo, que seria uma segunda dimensão desse campo. Logo, para calcular a área deste campo, basta multiplicarmos o comprimento pela altura. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Nós temos os 16 quadradinhos que representam o comprimento do campo, e os 7 quadrados representando a altura. Sendo assim, para calcularmos a área, basta multiplicarmos comprimento vezes largura. Ah, entendi! Significa dizer que a área de um retângulo é a multiplicação do seu comprimento pela altura. Exatamente, Etesildo. Então vamos definir a área de um retângulo da seguinte forma. Olha lá. A área de um retângulo é a multiplicação do comprimento pela altura. E aí, Etesildo, agora está claro o que é área de um retângulo? Mas aí, professor, depende do tamanho do quadrado que a gente vai colocar, não é? Tem toda a razão. Dependendo do tamanho do quadrado, a gente pode ter uma área maior ou menor. Na verdade, pessoal, não é isso que acontece. Na verdade, dependendo do tamanho da unidade, a gente consegue colocar essa unidade mais vezes ou menos vezes. A área vai ser a mesma, porque a região é a mesma. O que vai modificar é o valor numérico dessa área, porque depende da unidade de medida que você está utilizando. Mas vamos ver isso através do seguinte exemplo. Olha lá. Mas aí, professor, depende do tamanho do quadrado que a gente vai colocar, não é? Ele pode ser bem pequenininho ou de um tamanho ideal. Exatamente, Etesildo. Dependendo do tamanho do quadrado que você coloque, você vai encontrar um número ou outro. Pessoal, isso significa que, dependendo da unidade de medida, a gente tem um resultado para a área ou outro resultado. Isso não significa que a área seja diferente. A área é a mesma, porque a região é igual. O que modifica é a unidade de medida. O que modifica é saber quantas vezes aquela unidade cabe dentro da região. Se utilizarmos uma unidade muito grande, ela vai caber poucas vezes. Se utilizarmos uma unidade pequenininha, ela vai caber muitas vezes. Então vamos dar uma olhada em algumas unidades de medida de área mais utilizadas por nós. Olha lá. Algumas unidades de medida. Uma das mais utilizadas é o quilômetro quadrado, que seria um quadrado com 1 quilômetro de lado. É um quadrado muito grande. Outra unidade de medida é o metro quadrado, como a gente acabou de ver. É um quadrado de lado 1 metro. E mais uma unidade de medida muito comum é o centímetro quadrado, que é um quadrado pequenininho, com lado 1 centímetro. Portanto, pessoal, como falamos anteriormente, calcular a área é comparar quantas vezes cabe a unidade de medida escolhida na região. Dependendo da unidade de medida que nós escolhemos, ela pode caber mais vezes ou menos vezes. Em geral, pessoal, quilômetro quadrado é utilizado para regiões muito grandes, como, por exemplo, a área do Brasil, que tem aproximadamente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. 1 metro quadrado é mais utilizado para calcular a área da sua casa, por exemplo. Sua casa pode ter 60 metros quadrados, 50 metros quadrados, 90 metros quadrados.
Centímetro quadrado é uma unidade de medida para calcular coisas menores, como, por exemplo, a região de uma folha de papel. Tem 100 centímetros quadrados, 20 centímetros quadrados. Tá claro? Muito bem, agora vamos ver como calcular a área de uma nova figura. Vamos lá. Um quadrado também é um tipo de retângulo, porém o que diferencia é a presença da mesma medida em todos os lados. Porém, como no retângulo, a área é calculada pelo comprimento vezes a altura. Só que nesse caso, o comprimento e a altura medem a mesma coisa. Portanto, a área do quadrado é lado vezes lado. Ah, mas professor, lado vezes lado é igual a lado ao quadrado, não é? Muito bem, Etesildo, você está utilizando a definição de potenciação. Um lado multiplicado por ele mesmo é um lado elevado ao quadrado. Portanto, pessoal, a gente define área de quadrado como sendo o lado elevado à segunda potência, ou o lado elevado ao quadrado. Vamos dar uma olhada? Definimos, então, a área de quadrado como lado elevado à segunda potência. Ah, que bacana isso! Me conta mais! Ah, muito bem, Etesildo. Agora eu vou mostrar para você uma nova figura geométrica. Eu quero ver se vocês também vão descobrir como se calcula a área desta nova figura. Vamos lá? Área do triângulo. Para calcularmos a área do triângulo, vamos partir de um retângulo. E ao traçarmos a diagonal deste retângulo, conseguimos enxergar o triângulo que está em amarelo. Ah, já sei! A área do triângulo é metade da área do retângulo! Muito bem, Etesildo! Excelente dedução! Como a área do retângulo é a multiplicação do comprimento pela altura, dizemos que a área do triângulo é o comprimento vezes a altura divididos por 2. Atividade. Calcule a área de cada uma das figuras a seguir. A letra A traz um quadrado de lado 8 centímetros. Como vimos, a área de um quadrado é a medida do lado elevado à segunda potência, ou seja, elevado ao quadrado. Sendo assim, 8 vezes 8, que dá 64 centímetros quadrados. Letra B. A letra B já é um triângulo, onde o comprimento é 12 centímetros e a altura 5 centímetros. Sendo assim, a área 5 vezes 12 divididos por 2, que totalizam 30 centímetros quadrados. Na letra C temos um retângulo, onde o comprimento vale 6 centímetros e a altura 3 centímetros. Sendo assim, a área é 3 vezes 6, 18 centímetros quadrados. E letra D, o triângulo traz um comprimento, também conhecido como base, medindo 4 centímetros e a altura 6 centímetros. Dessa forma, a área é 4 vezes 6 divididos por 2. 4 vezes 6 é 24, divididos por 2, 12 centímetros quadrados. Viu, pessoal? É muito simples o cálculo dessas áreas. Agora eu deixo o exercício para vocês tentarem sozinhos. Vamos dar uma olhada. Agora é com você. Número 1. Determine a área de uma sala quadrada, sabendo que a medida do seu lado é 6 metros. Número 2. Vamos calcular a área de uma praça retangular, em que o comprimento é igual a 50 metros e a largura mede 35 metros. E número 3. Adamastor cortou um guardanapo de papel na forma triangular como da figura abaixo. Qual a área deste guardanapo? Reparem que o comprimento mede 9 centímetros e a altura 4 centímetros. Eu tenho certeza que esses exercícios serão muito fáceis para vocês. Na aula de hoje, aprendemos a calcular a área de quadrados, retângulos e triângulos. Na próxima aula, a gente corrige os exercícios. A gente se vê lá!